todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 305, no nosso querido cantor cristão, hino de número 305. Vamos cantar com toda alegria, com todo entusiasmo, com todo prazer, o hino de número 305 no cantor cristão. Que alegria, que satisfação de olhar para rostos amados e queridos, pelos quais eu já tive o prazer de orar às 4:30 da manhã, quando eu acordo, e orando por vocês, e vê-los aqui é uma satisfação imensa no meu coração. Quando não vejo alguns irmãos, há sempre uma preocupação no meu coração, porque eu vou prestar contas a Deus. Quando os vejo aqui, há uma satisfação. Portanto, sejam todos muito bem-vindos, visitantes, amigos. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 305. Vamos nos ajoelhar então e vamos orar ao Senhor. Todos, se alguém tiver dificuldade de se ajoelhar e achar que tiver frio, pode ficar sentado mesmo, não tem problema. Senhor, te louvamos agradecidos por estarmos aqui na tua casa de oração, com muita gratidão, com muita alegria, Senhor. Que prazer é servirmos ao Senhor no dia do Senhor. É bom servirmos ao Senhor todos os dias, mas aí cada um nos seus afazeres, atividades,
locais de residência, mas no domingo é diferente. No domingo nos reunimos aqui e servimos ao Senhor em comunhão. E isto já demonstra como será maravilhoso no céu, porque deixaremos este lar terreno para estarmos para sempre com o Senhor, num culto eterno, contínuo ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque enquanto estamos aqui sobre a terra, temos o privilégio de aos domingos nos reunirmos em Tua casa de oração, com irmãos amados, queridos, louvando ao Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem operado em nosso meio. E te louvamos, ó Deus, porque pessoas estão sendo salvas, pessoas estão sendo alcançadas com o Teu amor. E hoje temos a alegria de ver 8 novos irmãos que serão batizados biblicamente em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Também te louvamos, ó Deus, porque outras vidas estão sendo salvas, outras almas estão compreendendo que precisam do perdão, que precisam da comunhão com o Senhor, para que também possamos viver todos juntos eternamente nos céus. Aqui precisamos viver de acordo com a Tua vontade. Te louvamos, portanto, pela Tua igreja e continue a despertar, Senhor, porque vivemos os tempos do adormecimento, os tempos do descuido espiritual, os tempos do relaxamento. Desperta, Senhor, todos os irmãos, para que estejamos unidos e firmes e servindo ao Senhor alegremente. Pedimos que o Senhor aceite este culto que prestamos a Ti. Aceita, ó Deus, os números que serão tocados, cantados, e também fale aos nossos corações pela Tua maravilhosa palavra. Não podemos viver sem ela, Senhor. Ela nos é extremamente necessária, indispensável. Então que o Teu Santo Espírito trabalhe em nosso meio, falando aos nossos corações e animando-nos, ó Deus, para uma vida de total obediência e submissão ao Senhor. Abençoe os nossos irmãos missionários. Pedimos, ó Deus, pelo pastor Youssef Nadarkhani, que por alguns dias foi libertado da prisão, mas já foi aprisionado novamente, ó Deus. Cuida do Teu servo, que com amor está obedecendo ao Senhor, não obedece às leis do país, que proíbe a pregação do Evangelho lá no Irã. Oramos pela alegria que ele tem, ó Deus, de testemunhar do Senhor, e que o exemplo dele contagie os cristãos no Brasil, que estão tão mornos, tão indiferentes, Senhor. Ajude para que, vendo testemunhos como o pastor Youssef, possamos com mais entusiasmo servir ao Senhor com alegria. Pastor Josué Tanaami lá na Índia, pastor Menukalish em Israel, pastor Alex e irmã Elizabeth no Amazonas, pastor Miguel, irmã Juliane no Peru, irmã Marilene, pastor Samuel, irmã Pânfila, irmão Romo, irmã Velta, irmã Ondina, irmão Arlindo lá na Bolívia, irmão João também. Oramos pelo pastor Juliano, pela irmã Evelyn e seus filhos lá no México. Todos esses campos apoiados pela Tua igreja, Senhor. E dá-nos visão missionária para apoiarmos ainda outros campos missionários. Também o Colégio Graciosa, anunciando a Tua palavra de arrependimento e de salvação a todos os que ainda não Te conhecem. Oramos, ó Deus, por esses assuntos, pedindo, mas também Te louvando e Te agradecendo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em Mateus, capítulo 28. Leremos do versículo 18 ao versículo 20. Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Domingo de batismo, um domingo muito especial, um domingo alegre, porque a igreja está cumprindo o que o Senhor Jesus mandou. E quando nós obedecemos, como a Larissa sempre gosta de falar, quando nós obedecemos, nós nos tornamos felizes, nós somos felizes. Eu não conheço ninguém desobediente que é feliz. Eu não conheço ninguém. Há uma sensação de tristeza, há uma sensação de derrota, há uma sensação de fracasso. E o inimigo gosta de acusar as pessoas, ele gosta de dizer, tá vendo? Você é um fracasso. Você não consegue ser nem fiel na igreja. Você não consegue nem ser fiel ao Senhor. Você é um fracasso, você não consegue nada. Ele está fazendo o trabalho sujo dele. Ele é o acusador. Ele faz isso porque é o trabalho sujo que ele faz, acusar as pessoas. Mas quando somos obedientes ao Senhor, o inimigo se sente derrotado e nós somos abençoados e nos sentimos felizes porque fazemos a vontade do Senhor. E diz a palavra de Deus em Mateus 28, do versículo 18 ao versículo 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual o significado do batismo, queridos irmãos? Estamos aqui hoje para presenciar com alegria o testemunho público desses nossos novos irmãos. Logo teremos um outro grupo se preparando e ainda este ano mais pessoas sendo batizadas. Mas qual o significado? Qual o real significado desse memorial tão importante que o Senhor Jesus nos ordenou? O memorial da ceia e o batismo, a ordenança do batismo. Por que devemos observar? Em primeiro lugar, porque é uma ordem do mestre. Uma ordem do mestre não se questiona, se obedece. O Senhor Jesus ordenou, como nós acabamos de ler: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, isso ele falou em Mateus capítulo, Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Ide por todo o mundo, ensinai e batizai. É uma ordem do nosso mestre que deve ser observada. E é um prazer quando nós observamos as ordens do mestre. Eu tinha apenas 11 anos de idade quando fui batizado. E há uma pessoa que está aqui, que foi testemunha do meu batismo, que é o meu amigo Davi. Meu amigo Davi, amigo de infância, ele esteve no meu batismo há 50 anos atrás. Foi no Rio Corralinho, aqui na divisa de Quatro Barras com Piraquara, numa tarde muito gelada de 1972. Mas eu lembro da minha alegria. Eu tinha 11 anos de idade, nossa irmã Valentina tem 11 anos de idade. Com a mesma idade dela, eu também fui batizado. E já se passaram 50 anos, e queridos, nem um dia dos 50 anos eu me arrependi de ter sido batizado. Por quê? Porque é a ordem do Senhor Jesus Cristo. E há prazer em cumprir a ordem, em fazer a ordem dele, obedecer a ordem do nosso mestre. Muitas pessoas desobedecem a ordem do mestre. Primeiro, não creem nele. Segundo, não obedecem no batismo também. E isso é uma completa derrota, uma completa tristeza para as pessoas. Porque quando nós aceitamos a Cristo, o segundo passo é ser batizado. E há um prazer nisso. Há um grande prazer em ser batizado. Eu era criança ainda. Logo que fui batizado, meus pais me presentearam com uma coleção de livros chamado Joãozinho e Suzy. Eram duas crianças que moravam nos Estados Unidos e uma coleção de muitas histórias interessantes, histórias da palavra de Deus, que eles vivenciavam quando eram crianças. E a Suzy, filha do seu Graham, ela então entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, bem jovenzinha também, era bem menina ainda, quando entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Mas ao chegar em casa, tão feliz, falou: papai, eu entreguei
entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo e eu quero ser batizada. Quando será o próximo grupo de batismos? O pai olhou para a Suzy, e a Suzy, contando isso, falou: o meu pai não permitiu, o meu pai não queria que eu fosse batizada, porque ele falou que criança não deve ser batizada, que deve ser só gente adulta, criança não pode ser batizada. Nós concordamos que criança sem a compreensão da palavra de Deus não deva ser batizada, mas tão logo a criança compreenda, já está apta para ser batizada. Uma criança que não escolheu aceitar a Cristo não deve ser batizado, porque isso é antibíblico. Mas tão logo a criança entendeu, já pode ser em seguida batizado. O seu Gran não gostou da história da sua filha e não queria permitir que ela fosse batizada. Mas eles tinham lá criação de ovelhas e vinha se aproximando uma tempestade. E o pai então deu ordem para a Suzy: minha filha, vai lá e coloque as ovelhinhas no curral. Vem vindo uma tempestade. Por favor, filha, vá lá e guarde todas as ovelhinhas. E a Suzy então, muito obediente, chamou todas as ovelhas e foi permitindo que as grandes entrassem. Os machos e as fêmeas grandes fossem entrando e os pequenininhos fossem ficando do lado de fora. O seu Gran, quando viu aquilo, chegou para a filha: filha, mas o que você está fazendo? A tempestade está vindo e você só está deixando entrar os grandes, porque você não deixa entrar os pequenos. Ela olhou para o papai e falou: papai, não é a mesma coisa que você está fazendo comigo? Você diz que o batismo é só para os grandes, mas eu já entendo, eu já entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, papai. Eu também quero obedecer a ordem do mestre, eu também quero ser batizado. E conta a história que o seu Gran compreendeu e permitiu, consentiu que a sua filha fosse também batizada, porque tão logo compreendamos a mensagem de perdão, a mensagem de salvação, nós já estamos habilitados a participarmos do batismo como ordem do nosso mestre. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Em segundo lugar, representa também o nosso público testemunho da fé no Senhor Jesus Cristo. Não somente uma ordem do mestre, mas representa a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Quando somos batizados, estamos publicamente demonstrando que nós cremos no Senhor, que nós confiamos no Senhor. Ninguém que não crê pode ser batizado. Uma pessoa que não crê não pode ser batizado, porque está fora da ordem bíblica. Por isso, não pode batizar criança que não compreende, porque primeiro precisa compreender. Ele mesmo falou: quem crê, primeiro crer e depois ser batizado. Tão logo compreenda, pode ser batizado, mas enquanto não compreende, não pode ser batizado. É antibíblico, não está de acordo com a vontade de Deus. Primeiro a pessoa precisa entender: eu sou pecador, eu nasci pecador, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, Ele me purificou com o seu sangue precioso. Em seguida, a este passo, o primeiro passo é crer nele, o segundo passo é ser batizado. Sem fé, ninguém pode ser batizado, não tem sentido nenhum. E outra, se não contar para a criança que um dia foi feita uma cerimônia, ela não saberá, foi uma coisa imposta. E na palavra de Deus nada é imposto, tudo é voluntário. É um ato voluntário da pessoa, porque o Senhor Deus, apesar de ser o soberano do universo, Ele nunca impõe nada para ninguém. Ele é o cavalheiro da mais elevada honra, Ele nunca impõe nada para ninguém, tudo é voluntário. Todos os que estão aqui um dia compreenderam que eram pecadores. Sempre no final da mensagem, quando é dada a oportunidade, alguém levanta a mão ou vem à frente. E esses nossos queridos entenderam pela palavra de Deus que eles eram pecadores, entregaram-se ao Senhor Jesus Cristo e vieram à frente ou levantaram a mão e participaram do curso de preparação para o batismo, orientados pela palavra do Senhor. Hoje estão vindo à frente voluntariamente.
porque creem no Senhor e voluntariamente expressam sua fé no Senhor Jesus Cristo. Não devemos fazer nada sem fé, queridos. Nada sem fé. Principalmente entregar a nossa vida ao Senhor deve ser um ato de fé, de consciência de que estamos fazendo isso. Foi para nós realmente, peço de novo permissão para o Regis e para a Maíris, mas foi para nós um momento bem difícil. De repente, ouvirmos de alguém, uma pessoa que está bem enferma, doente, ou já com bastante idade, isso é normal. Ontem mesmo recebemos a informação de que um amigo nosso, lá do interior de São Paulo, muito fiel ao Senhor, eu conheci quando eu era bem criança, ele já era jovem, ele estava com 78 anos de idade, quando ontem foi chamado para a presença do Senhor, irmão Reginaldo Preis. Mas ele serviu ao Senhor a vida toda e lutava com um câncer já há vários anos. E ontem Deus o promoveu ao lar celestial. E nós já estávamos nos preparando para isso, porque ele já vinha atravessando por enfermidade, lutando contra o câncer. Mas quando de repente ouvimos que a Marjorie, uma jovem de 15 anos, faleceu, e fomos ao sepultamento, e lá estava o Ré, e lá estava a Maíra. Apesar do corpo da filha estar ali, e tão jovem, partiu para a eternidade, no entanto os dois estavam serenos, Já se passaram alguns anos, mas eu lembro da palavra do Regis, ele chegou para mim: pastor, eu vou ser fiel ao Senhor, porque eu vou ver a minha filha ali. Eu vou ser fiel ao Senhor. Uma decisão espontânea, voluntária, de crer no Senhor Jesus Cristo. Sem fé, ninguém permanece nesse caminho. Sem fé, ninguém permanece. Porque a vida cristã é uma vida de um caminho estreito, um caminho difícil. Não é um caminho largo, espaçoso, onde cada um pode fazer o que bem entende. O Senhor Jesus falou que o caminho do céu é um caminho estreito e poucos andam por ele. Para andar nesse caminho, precisa negar-se a si mesmo, precisa dizer: eu confio no Senhor, eu confio em Ti, Senhor, apesar das lutas, apesar das provas, apesar das lágrimas, apesar do sofrimento, apesar da dor, eu confio no Senhor. Quem segue no Senhor, ao Senhor Jesus Cristo é por espontânea e livre vontade. Eu escolhi servir ao Senhor. O batismo é uma ordem do Senhor, mas o batismo também é um público testemunho. E mostramos a todos: nós cremos no Senhor, nós confiamos nele. Apesar das lutas, apesar das provas, nós confiamos e nós servimos ao Senhor. E em último lugar, o batismo também revela 3 importantes verdades. Quando cada um presenciar o que estará acontecendo aqui, 3 verdades estão sendo representadas no ato do batismo. Foi isso que aconteceu quando eu fui batizado, quando o meu amigo Davi foi batizado, quando a Larice foi batizada, quando todos nós que já fomos batizados, quando nós fomos mergulhados no tanque do batismo, 3 grandes verdades estão sendo demonstradas. Domingo passado, várias pessoas entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo. Logo vão começar a participar da próxima classe de batismo. E também vão aprender que o batismo representa 3 grandes verdades. A primeira é que o Senhor Jesus morreu e que nós morremos com Ele. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Leremos do versículo 6 ao versículo 7. Romanos capítulo 6. O versículo 6 e o versículo 7. Quando os nossos irmãos forem mergulhados no tanque do batismo, no batistério, estaremos demonstrando que o Senhor Jesus morreu e nós morremos juntamente com Ele. Diz a palavra do Senhor em Romanos 6, o versículo 6 e o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Quando os candidatos forem colocados debaixo da água, representa que nós morremos com Cristo.
O Senhor Jesus Cristo não precisava morrer porque Ele nunca pecou. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ele nunca precisava morrer porque Ele nunca pecou. Como Ele também não precisava ser batizado, porque o batismo deve participar quem? Quem se arrependeu dos seus pecados. Então é batizado. Mas o Senhor Jesus nunca pecou, porém Ele foi batizado. Para quê? Para servir de exemplo para todos nós. Ele deu exemplo, até mesmo para ser batizado. Ele também morreu pelos nossos pecados. E cada pessoa que aceita o que Ele fez, a sua morte em nosso lugar, pode então ser biblicamente batizado. O Senhor Jesus morreu por nós. E até pela justiça humana, ninguém pode ser condenado duas vezes pelo mesmo crime. Temos alguns irmãos aqui da igreja que são advogados, temos o irmão Eutacílio que é promotor de justiça, podem perguntar para eles. Se uma pessoa que foi condenada uma vez pode ser condenada a segunda vez pelo mesmo crime? Não pode! Não pode! O Senhor Jesus já morreu pelos seus pecados, então você não precisa mais ser condenado. Quando nós entendemos isso, que Ele morreu por mim, e eu aceito o que Ele fez por mim, Ele morreu em meu lugar, eu morri com Ele, eu fui crucificado com Cristo, foi o que nós acabamos de ler. Fomos crucificados, morremos para o pecado. O batismo representa isso, que nós morremos com Ele. Também, o batismo representa também que nós fomos sepultados com Ele. Não somente morremos com Ele, mas fomos sepultados com Ele. Depois de morrer na cruz do Calvário, tiraram o corpo do Senhor Jesus Cristo e o colocaram no sepulcro. Quando os nossos irmãos forem mergulhados na água, representam que morreram para a vida velha e foram sepultados pela vida velha. Quantos sepultamentos eu já fui? Quantos sepultamentos? E quando a pessoa morre, precisa ser sepultada, porque senão será um problema muito sério de saúde pública. Assim também, se nós que morremos para a vida velha, se não formos sepultados para a vida velha, nós vamos apresentar problemas diante do Senhor. Quando morremos, devemos ser sepultados, e é exatamente o que vai acontecer. Eles estão demonstrando que morreram para a vida velha e serão sepultados. Ao serem mergulhados, representam que foram sepultados para a vida velha. Mas, em terceiro lugar, diz a Bíblia que o Senhor Jesus ressuscitou. Vamos ler primeiramente Romanos 6, versículos 3 e 4, que diz: Romanos 6, 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos sepultados em Jesus Cristo, fomos sepultados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Morremos para a vida velha, fomos sepultados para a vida velha, mas quando os candidatos forem levantados da água, representa que estão nascendo para uma nova vida. Uma vida nova com o Senhor Jesus Cristo, não mais sujeita aos pecados, não mais sujeita às paixões deste mundo. Claro, ainda vivendo no mundo, mas não participando mais do mundo. É normal o navio estar no oceano, mas o oceano não pode estar no navio. Nós cristãos continuaremos aqui no mundo, mas o mundo não pode mais fazer parte da nossa vida. O navio é normal ele estar navegando pelas águas do oceano, mas se deixarem a água do oceano entrar no navio, até o Titanic vai para o fundo. Se nós estamos no mundo, não podemos mais participar do mundo. É o que eles aprenderam, é o que nós sabemos, é o que, como nós estamos vivendo. Vivemos ainda num mundo cheio de pecado, num mundo cheio de imundícia, num mundo cheio de imoralidade, num mundo cheio de corrupção, mas não participamos mais dessas coisas, porque nós fomos sepultados com Ele no batismo, mas nascemos para uma nova vida em Cristo Jesus. Uma vida de obediência, uma vida de submissão, uma vida em Cristo Jesus. Diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 6, versículos 4 e 5, lerei novamente. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte,
para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Agora nós vamos viver para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória do Senhor. Não mais para a nossa vontade, não mais para os nossos interesses, mas viver para a glória do Pai. É assim que eles estão vivendo. É assim que eles já estão servindo. Domingo passado tivemos a profissão de fé e fizemos a pergunta: vocês querem ser batizados para serem cristãos ou porque já são cristãos? E todos eles responderam com convicção: nós queremos ser batizados porque nós já somos cristãos. Eles já estão vivendo para a glória do Pai. E viver para a glória do Pai muitas vezes significa sofrimento de nossa parte. Eles têm atravessado por duras provas, queridos e amados irmãos. Conheço a nossa amada irmã Deisiane há mais de 30 anos. Ela estudava aqui no colégio. Eu a buscava com o ônibus número 1 e dessa semana conversamos lá. Ela vinha com seus irmãozinhos, estudou aqui, a palavra de Deus ficou no seu coração. Depois de vários anos longe da escola, lembrando da palavra de Deus, ela e seu esposo vieram, entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo. Hoje estão servindo ao Senhor com alegria. Mas a irmã Deisiane foi convidada para um cargo de muita envergadura aqui no município. E ela tem atravessado duras provas. Nossa amada irmã Deisiane, para servir ao Senhor no cargo onde Deus a colocou, tem atravessado por duras provas. Mas ela está vivendo para a glória do Pai. Ela está servindo para a glória do Pai. E é assim que cada cristão deve viver. Não viver mais para os seus interesses, não viver mais para a sua vontade, mas para a glória do Pai. E ela tem testemunhado do Senhor no local difícil onde Deus a colocou. E Deus concede a vitória, porque ela não está sozinha, como a irmã Maria Isadora, como o irmão Rafael, como o irmão João, como a irmã Luísa, como o irmão Cairo, como o irmão João, como a nossa amada irmã Valentina. Eles não estão sozinhos, porque o Senhor está conosco em qualquer momento, em qualquer circunstância, boas ou difíceis. Deus está conosco. E traz a paz, como traz o coração do irmão Regis, como traz o coração da irmã Marilis, traz a paz em meio às muitas dificuldades. Fomos mortos para os nossos pecados, entregamos a nossa vida a Cristo, fomos sepultados com Ele no batismo, mas ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus. Meu avô entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo lá na Letônia aos 9 anos de idade. Viveu até 94 anos de idade. Mais de 80 anos andou com o Senhor. E no dia do sepultamento dele, eu e a Larissa estávamos lá. E o pastor André Serocos, pastor da igreja que o meu avô era membro, falou assim: este foi um homem de oração. Este foi um homem que andou com Deus mais de 80 anos. Passou lutas, passou guerras, foi soldado na Primeira Guerra Mundial, mas lutou ao lado do Senhor Jesus Cristo. E ele gostava de dizer: eu nunca matei ninguém. Eu fui para a guerra porque fui convocado, mas eu nunca matei ninguém. Ao contrário, ainda testemunhava para as pessoas que estavam lá e que não conheciam o Senhor. Testemunhava para todos. E ele tinha um amigo na guerra que era ateu, completamente debochado do Senhor. Zombava de Deus, debochava, mas via o meu avô orando, via o meu avô servindo ao Senhor, via o meu avô testemunhando, falando do amor de Deus. E num dia da batalha, de repente aquele zombeteiro jogou o fuzil de lado, caiu de joelhos, levantou as mãos para o céu e gritou: Deus, salve-me só desta vez, liberta-me. E um tiro o acertou na testa e ele morreu. E meu avô falava: tenho certeza que aquele homem morreu salvo. Porque ele passou a vida debochando de Deus, mas na última hora pediu perdão. Oh Deus, salva-me só desta vez. E em seguida, Deus permitiu que ele fosse levado para a eternidade. Meu avô falava: eu tenho certeza que ele morreu salvo, porque é isso que Deus quer.
que nós morramos para a nossa vida velha, para que ressuscitemos para uma nova vida com Cristo, servindo ao Senhor em novidade de vida, para a alegria do Deus nosso Pai. Louvado seja Deus pela sua palavra. Obrigado, amado irmão Álvaro, pelo cuidado. Louvado seja Deus pelo testemunho público que os nossos irmãos vão dar. E se alguém entrou aqui nesta manhã e ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, faça isso hoje. Talvez você seja religioso, talvez levaram você para uma cerimônia e impuseram isso para você. Isso está errado. Isso está totalmente errado. Nada na Bíblia pode ser imposto, tem que ser voluntário ou não tem valor. Domingo passado, várias pessoas entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo. E hoje é um bom momento para você fazer isso também. Haveria alguém aqui que entendeu que precisa crer no Senhor Jesus Cristo para só depois ser batizado? E também, queridos, quando nós somos batizados, nós somos sepultados, o corpo é sepultado, é o corpo inteiro, não apenas uma parte. Não joga apenas um punhadinho de terra na cabeça e o resto do corpo fica lá. Não, o corpo todo tem que ser sepultado. Por isso que deve ser mergulhado na água. E quando nós cremos no Senhor, então podemos ser batizados. Porque, peço que todos abram para Atos ainda, Atos capítulo 8. Leremos alguns versículos ali. Atos capítulo 8, versículos 36 e 37. Um homem havia ido para Jerusalém, havia andado mais de 4.000 quilômetros. É a distância do Arroio Chuí a Oiapoque, de um extremo ao outro do Brasil. Esse homem foi da Etiópia até Jerusalém e foi vazio e estava voltando vazio, muito embora tivesse ido para o templo. Ele foi para o templo. E estava lendo a Bíblia, o livro do profeta Isaías, mas estava tão vazio e tão confuso como quando tinha ido. Deus, então, vendo a sinceridade no coração daquele homem, manda que o evangelista Filipe corra do lado do carro do eunuco, que estava voltando 4.000 quilômetros para sua terra, tão vazio, ia chegar frustrado na sua terra. E é o que está acontecendo com muito religioso hoje. Frustrado na sua religião, porque foi imposto uma coisa que não pode ser imposta, porque foram ensinadas coisas que não podem ser cobradas, exigidas, tem que ser voluntárias. Aquele homem foi, imaginem, 4.000 quilômetros, não era carro, não era avião, não era ônibus, eram meses no lombo de animais, na carroça, meses, voltando vazio para a sua terra, ia chegar frustrado na Etiópia. Mas Deus viu a sinceridade no coração daquele homem. Deus está vendo a sua sinceridade. Você que vai para a sua igreja com sinceridade, mas está longe da vontade do Senhor, Deus está vendo. Deus está vendo e quer que você mude de vida. O Filipe então começou a correr do lado do carro e escutou que ele estava lendo o profeta Isaías. E o Filipe perguntou: o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? Ele falou: como eu posso entender se não tem quem me explique? Filipe então subiu no carro e apresentou o Senhor Jesus Cristo. E aquele homem então entendeu, e ele entendeu que ele precisava ser batizado. Quando estavam atravessando por um rio, o eunuco, que agora tinha entendido a palavra do Senhor, falou assim para Filipe. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Atos 8, 36 e 37. Atos 8, 33 e 37 diz a palavra do nosso Deus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: creio que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só pode ser batizado se crer. É lícito você ser batizado se você crer. Alguém aqui hoje entendeu essa verdade? Alguém aqui entendeu que o que fizeram com você foi fora da Bíblia, foi antibíblico, foi algo que não tem valor nenhum diante de Deus, nem na sua vida, não tem valor nenhum. Tem valor o que está sendo feito aqui. Eu lembro do meu batismo, irmã Valentina nunca vai esquecer, irmã Maria Isadora, mais nova ainda, nunca vai se esquecer, meu avô nunca se esqueceu, porque foi voluntário, foi algo espontâneo, como esse é o livro. Há uns
6 anos atrás, Deus nos permitiu passar pela Etiópia. E lá perguntamos qual o maior grupo de pessoas aqui. E a moça no aeroporto falou, os cristãos. Olha só que bonito, queridos irmãos. 2000 anos depois, o grupo mais expressivo na Etiópia são os cristãos. Certamente aquele nosso irmão do passado, depois de entender a palavra de Deus, foi para a Etiópia e lá anunciou a palavra do Senhor, proclamou a palavra do Senhor para outras pessoas também. Hoje alguém nesta manhã que entendeu que precisa primeiro crer para depois ser batizado, e que se não crer, o que foi feito não tem valor nenhum. Alguém aqui entendeu que quando nós somos batizados, representamos que morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, e quando levantamos, ressuscitamos para uma nova vida com Cristo. Alguém aqui entendeu? Peço que todos abaixem suas cabeças, por favor, vamos orar, para que talvez alguém religioso, como o etíope, ele era religioso, mas isso não salva ninguém. Só salva o Senhor Jesus Cristo, e fora dele não há salvação. Talvez você tenha sido religioso e sincero a sua vida toda, mas sinceridade não leva ninguém para o céu. Só um caminho que leva para o céu, é o Senhor Jesus Cristo. Ele falou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao céu, ao Pai, senão por mim. Alguém hoje aqui? Levante a sua mão onde você estiver. Semana passada tivemos várias pessoas, alguém hoje aqui? Deus abençoe esta vida. Mais alguém? Mais alguém? É um compromisso com Cristo, não é comigo, não é com a Igreja Batista, é com Cristo. Você precisa fazer isso, ou não vai para o céu. Há mais alguém aqui? Uma pessoa já levantou a sua mão? Mais alguém? Deus abençoe. Semana passada a mamãe, essa semana, hoje a filha. Mais alguém aqui? Levante a sua mão onde você estiver. Pode abaixar a mão, já vi, muito obrigado. 2 pessoas, onde você estiver. Só levante a sua mão. Depois nós podemos conversar com você para esclarecer ainda mais o quanto é importante essa atitude, aceitar a Cristo como Senhor. Mais alguém? Levante a sua mão e nós vamos orar em cima. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essas vidas que hoje entenderam a Tua palavra. O batismo não salva ninguém. O batismo é apenas um simbolismo, mas é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo deu exemplo, sendo também batizado. Agradecemos porque o batismo representa a nossa fé nele, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Como diz a Tua palavra, de modo que aquele que se aproxima de Deus, creia que o Senhor existe e que é galardoador dos que te buscam, Senhor. Muito obrigado por essas vidas que estão se achegando a Ti. Muito obrigado porque ainda estamos no tempo oportuno. A salvação ainda está sendo oferecida a todas as pessoas. Graças te damos por esse grupo que será batizado hoje e pelo grupo que logo vai começar a se preparar para o batismo também. E ajuda a todos nós que já somos cristãos a levarmos a Tua palavra a todos os que ainda não Te conhecem, ó Pai. Para que mais pessoas deixem de ser apenas religiosas, e a religião não salva ninguém, mas tornem-se verdadeiramente servos Teus, discípulos do Senhor Jesus Cristo, filhos eternos do eterno Pai. Permita, Deus, que esta palavra continue sendo anunciada, pregada a todas as pessoas, para que muitas vidas ainda aproveitem tão grande oportunidade que o Senhor está concedendo. Oramos pedindo estas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Prezada irmã Maria Isadora, você crê que o Senhor Jesus Cristo é o seu único, suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, servo do Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prezado amado irmão Rafael, irmão crê que o Senhor Jesus Cristo é o seu único, suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, servo do Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prezado irmão João, o irmão crê que o Senhor Jesus Cristo é o seu único, suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, servo do Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Prezada irmã Luísa, a irmã crê que o Senhor Jesus Cristo é o seu único, suficiente Salvador. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, servo do Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prezada irmã Deisiane, a irmã crê que o Senhor Jesus Cristo é o seu único, suficiente Salvador. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, servo do Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prezado irmão Cairo, o irmão crê que o Senhor Jesus Cristo é o seu único, suficiente Salvador. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, servo do Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prezado irmão João, o irmão crê que o Senhor Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, servo do Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prezada irmã Valentina, a irmã crê que o Senhor Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, servo do Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que a igreja acabou de fazer foi a obediência ao Senhor Jesus Cristo. E uma meia obediência é uma completa desobediência. Ninguém pode ser meio obediente, ou é ou não é. Assim como não dá para ser meio verdadeiro, ou é ou não é. Eu não posso falar 99% de verdade e 1% de mentira. Eu sou mentiroso. Como eu também não posso ser quase ético. Se eu sou quase ético, mas falto numa coisa, eu sou antiético, não sou ético. A igreja não pode ser quase obediente. A igreja é ou não é obediente. E você também não pode ser quase obediente. Devemos obedecê-lo em tudo. Vamos continuar divulgando a palavra do Senhor, para que mais pessoas sejam salvas, batizadas e dando público testemunho da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Naturalmente que eu não vou estar lá na saída, como todos os momentos eu gosto de fazer, abraçando todos, não estou em condições disso no momento, mas sintam-se todos abraçados e muito bem-vindos. Os visitantes que chegaram depois do nosso momento de cumprimentar os visitantes, todos muito bem-vindos. Vocês sabem que vocês são muito amados e é uma alegria muito grande para nós, mas principalmente para o Senhor Jesus Cristo. A sua presença aqui e a obediência. E os que hoje entregaram a vida ao Senhor podem nos procurar depois. Vamos orientar cada um de acordo com a vontade do Senhor, com o desejo do nosso Deus, porque é isso que importa. Não é a vontade humana, mas a vontade do Senhor, que é perfeita, boa, santa e agradável. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento tão especial. Agradecemos, ó Deus, porque a igreja está cumprindo a tua ordem, obedecendo a tua ordem, de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Alguém veio até nós e nos falou do teu amor e nós aceitamos a salvação. E hoje é nosso dever irmos e falarmos e anunciarmos a todos, para que não fique ninguém sobre a terra sem ouvir a tua palavra. E também, ó Deus, ajuda as pessoas a compreenderem que o teu Santo Espírito trabalha em cada vida, em cada coração, para que mais pessoas recebam o teu perdão e recebam, ó Deus, a salvação que o Senhor está pronto a conceder a todos os que te buscarem com sinceridade e verdade. Leve em paz agora os meus amados e queridos irmãos, traz-nos de volta à noite para com alegria continuarmos te servindo com um coração inteiro, com fervor, com devoção, até que o Senhor Jesus Cristo venha nos buscar. Oramos e agradecemos-te no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, com a permissão do nosso Pai.